Então, eu começo com a pergunta, o que é a cozinha mineira, né? O que é a cozinha de um lugar? Para mim, a cozinha de um lugar é a cozinha feita por pessoas desse lugar, principalmente com produtos desse lugar, ou a maioria de produtos desse lugar. Bom, gente, eu sou Léo Paixão, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz em ser convidado, quando a Prazer chamou para ser o embaixador de Minas e a gente apresentar um pouco sobre o que é a nova cozinha e a antiga, e toda a cozinha mineira como uma cadeia. É muito legal a clássica, é muito legal o café, os doces mineiros, a cozinha de fogão de lenha, a cozinha de quintal. É bacana, mas Minas não é só isso, né? Minas hoje é uma área com grande desenvolvimento tecnológico na produção, com uma gastronomia clássica que realmente deve ser respeitada, mas também com uma baixa gastronomia muito legal, com comida de rua e com uma alta gastronomia que tem crescido cada vez mais. Vou chamar o Ruth Marcelini, gastrônomo, para falar um pouquinho sobre a Minas Gerais que ele conhece. Boa tarde para todo mundo. Talvez meu nome é Ruth. Eu vi o Guga Rocha me chamar como é que é Rusty Marcelini. O pessoal deve pensar que é um estrangeiro, né? Que é alguma coisa pelo nome americano, sobrenome italiano e pelo sotaque mineiro. Eu começo a abrir a boca, o pessoal fala: você já é de Minas Gerais, você é de Minas. E é uma coisa legal, porque quando a gente pensa em Minas Gerais, imediatamente o pessoal pensa em comida, em gastronomia. Se a gente fala São Paulo, o pessoal pode pensar, sei lá, o quê? Trânsito, carro, dinheiro, sei lá mais o quê. E Minas não. Minas parece que tem essa coisa do afeto, essa coisa da gastronomia, que acaba já dando a gente já começa, parece que um pouco na frente dos outros estados, porque a gente tem orgulho disso, que tão caracteriza a gente, nós mineiros, né? Mas como não sei se vocês estão percebendo, eu sou o único que não estou de jaleco aqui, porque eu não sou cozinheiro, eu já fui cozinheiro. Eu fui cozinheiro profissional até 2003, mas em 2004 eu saí da cozinha profissional para começar a fazer um trabalho de pesquisa gastronômica. E viajo não só por Minas, como por todo o Brasil. Eu conheço os 26 estados brasileiros, o Distrito Federal, já viajei em Minas, já tudo quanto é canto. E eu acho que eu tive um privilégio mesmo de ter conhecido um pouco do que é Minas Gerais, do que é o nosso país, e perceber que nós brasileiros, ou nós mineiros, desconhecemos aquilo que a gente tem de melhor. O trabalho que foi feito em relação ao café, o café do Cerrado, os cafés especiais, a cachaça, o queijo curado, até mesmo o queijo. É engraçado porque quando a gente chega num hotel, em qualquer hotel do Brasil, a gente lê lá a plaquinha de queijo Minas, está lá escrito queijo Minas. Aquilo não é o queijo Minas, aquilo é o queijo frescal. O queijo Minas é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente está ali comendo, aquele queijo ali com sabor de isopor, de borracha, que não tem sabor de nada, que é aquele queijo frescal. O queijo Minas é outro queijo, é o queijo que nos identifica, é o queijo que, quando a gente fala canastra, cerro, a gente imediatamente, apesar da gente estar falando de uma região, a gente já associa ao queijo. Se a gente fala Salinas, a gente associa à cachaça. Então, a gente tem esse privilégio em Minas Gerais de ter essa riqueza, essa coisa muito ligada ao território de Minas, que é muito forte. E a gente percebe que, além dessa história desses lugares, a gente começa a perceber que existem outros movimentos acontecendo por Minas Gerais que ainda não chegaram ao grande público. Por exemplo, a gente começou agora a produzir os vinhos no sul de Minas, tem cidades assim que são... Tem até festivais, por exemplo, se a gente pensa em Ponte Nova, é a terra da goiabada. Se a gente pensa em Jabuticaba, tem a festa da jabuticaba em Sabará. Se a gente vai para o sul de Minas, tem lá a Extrema, que é a terra do morango, tem a festa das quitandas em Congonhas, e são coisas que ainda não chegou, acabou não saindo ainda do território mineiro. O meu trabalho, gente, que eu venho fazendo desde 2004, é muito de descobrir quem são essas pessoas que estão fazendo a gastronomia mineira, a gastronomia nacional, e divulgar o trabalho dessas pessoas. Em 2004, eu, viajando por Minas, quando eu fui fazer meu primeiro livro, que chamava Caminhos do Sabor, Estrada Real, uma amiga tinha falado dessa mercearia Paropeba. Eu fui lá, conheci o Roninho e fiz. Entrou no meu primeiro livro, de 2004,
E depois eu fui fazer um projeto de pegar algumas dessas histórias desse primeiro livro e fazer alguns pequenos vídeos dessas histórias. E fiz um vídeo sobre a Mercearia Paropeba, a Roberta assistiu esse vídeo, me telefonou, e hoje a Mercearia Paropeba acabou se tornando uma referência pelo Brasil. Um outro trabalho que eu fiz também, eu fiz a pesquisa e o co-roteiro de um documentário chamado Mineiro e o Queijo. Um documentário que a gente iniciou essa pesquisa em 2007, 2008, descobrindo quem eram esses queijeiros, entendendo um pouco sobre o que era a legislação, falando sobre essas coisas todas. Então, o queijo é outro produto, outras histórias, e as pessoas, quando a gente começa, igual a gente viu na aula da Roberta, a conhecer quem são essas caras, a gente acaba valorizando muito mais. Então, todo o meu trabalho é muito mais baseado em levar as pessoas, em fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer a Minas em loco, do que Minas vir a ela. Então, por exemplo, todo o trabalho que eu venho fazendo é de incentivar as pessoas a conhecer o nosso país, a conhecer o que a gente tem, indo até aquele lugar. A gente está muito sempre focado aos pontos turísticos, às capitais, aquelas coisas todas. E a gente não viaja pelo Brasil, a gente não viaja por Minas Gerais. E eu vou mostrar um pouco o que é transmitir isso para os pratos, né, na verdade. Vamos direto ao assunto. Eu vou começar com um biscoito de cebola assada, ricota, um creme de ricota, uns piclezinhos de cebola e de cenoura, tá? Cebola roxa, uns brotinhos, que aí vai dar uma variação de picância, de frescor, também vai trazer um frescor para o prato, um pouquinho de azeite mineiro, né? Que temos um aqui, a gente vai colocar desse aqui. Eu vou montar um para vocês verem aqui. A gente coloca ricotinho, pá. Coloca os piclezinhos. O Léo já vai colocar isso aqui no forno para mim, só para eu já adiantar os outros pratos. Aqui do lado esquerdo a gente tem um chouriço, tá? Delicioso, super bacana. E a gente vai usar ele no segundo prato que a gente vai fazer, que é uma sopa de tomate de árvore defumado, tá? Tomate de árvore, tamarilo, enfim. Tomate de árvore defumado e nós vamos usar o chouriço. E depois eu explico as outras coisas, tá? Dos outros pratos. Vamos lá. Então aqui a gente coloca só uns piquezinhos. A ideia é trazer técnica, trazer um pouco por exemplo, a gente em Minas Gerais, a gente tem muito hábito de comer com as mãos, né, assim, mas não esse tipo de coisa. Então eu queria trazer um pouco mais de modernidade nesse quesito, né? Vamos comer com a mão, mas uma coisa bacana, confortável e bonita, né? Principalmente, que a gente consegue. Rodolfo, e Tiradentes é impressionante a quantidade de horta que tem na cidade, né? Demais. Tem horta comunitária, é muito forte lá, né? E a gente tem um trabalho também dos brotos, né? Que não é em Tiradentes, é em São João del Rei. São brotos maravilhosos, eu consigo broto de várias coisas. Olha o tamanho dos brotos de beterraba, vocês conseguem perceber as folhas, isso tem um sabor imenso, sabor mesmo, gosto de beterraba. Não é só a decoração, é muito importante, tá? O sabor também. E aí a gente vai colocar e servir nos pratos que a minha ceramista, ótimo, né? A ceramista que faz os pratos para a gente, são pratos que ela reaproveita de uma maneira excepcional. São pratos que quebram no forno, na queima, e ela pega essas metades e dá acabamento, né? E ela me instigou a usar esses pratos metades, né? E aí a gente fez vou colocar aqui para vocês verem. A gente fez essa montagem dos biscoitos. E ele vai para a mesa assim, se completando, mostrando que é uma coisa de compartilhar. Tá? Beleza? E aí a gente tem a nossa primeira preparação, que são biscoito de cebola assada, creme de ricota, picles de legumes e uns brotos frescos. 4 só tá bom. Agora a gente vai montar a sopa de tomate. Tá aqui. Tá de boa. Ele assou, né? Beleza. Tem uma conchinha aqui? Deixa eu ver. Tem uma coisa aqui que eu consigo. Tem uma concha. Nós vamos montar aqui. É uma sopa, e é legal
o ponto da acidez dela, claro, o tomate mais doce, né? Então, mas a gente tenta dar um pouquinho de acidez nessa sopa, justamente para contrabalançar o chouriço, né? Que é muito gorduroso, tem muito colágeno. E esse chouriço, sensacional. Sensacional mesmo. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai usar também castanha do baru, né? Você quer falar alguma característica do baru? Fruto do cerrado, tá? A castanha lembra muito um pouco de mescla de amendoim, de amêndoa, mas com muita personalidade, mostra que ela é do cerrado, né? Ela mostra que ela é do cerrado. Então a gente coloca umas... Baru, eu lembro que eu tive uma vez ali na região de Pirinópolis, acompanhando cata de baru. O fruto do baru, onde que tá, a castanha está dentro do fruto do baru, pouca gente utiliza, e aquilo ali é delicioso, porque as vacas acabam comendo, né? É uma disputa com as vacas, então precisa meio que espanar as vacas e pegar o baru antes delas, né? Mas aquilo ali é algo delicioso, e tem pouca gente utilizando o fruto mesmo do baru, né? Estão usando as castanhinhas, mas o fruto mesmo poucas pessoas utilizam, né? Beleza. Aqui está ótimo. Afrodisíaco, É afrodisíaco, o Flávio Viagra do Trombino, lá do Sertão. Chapuri, está Viagra do contando isso. Sertão. Aí, ó. Beleza. Massa, galera. Aqui a gente só vai finalizar com um pouquinho de azeite de manjericão, que combina muito, né, com tomate, tudo, essas coisas. Beleza. Esses brotos são de mostarda, tá? E ele tem muito sabor de mostarda, assim, uma delícia, dá para usar em salada, é muito bacana. Beleza. E aí tá. Uma sopa de tomate de árvore defumado com chouriço e baru. Tá? Aqui, ó, a gente vai montar agora, o próximo prato que eu trouxe é uma carne com batata, né? Coisa muito tradicional, acho que no Brasil todo, mas consegue representar muito bem essas Minas Gerais, de carne ensopada, né? E a gente trouxe algumas técnicas. Eu trouxe um peito, né? Uma maçã do peito, que é uma carne segunda, né? Nessas nomenclaturas. Então a gente faz ela braseada, que é selada, depois no forno, com bastante líquido, bastante, né? Até tem um pouco de líquido no fundo. A gente tampa também, no forno com vapor, tudo, e ela vai... Fica 6 horas, não uma temperatura muito baixa, não é nada. Aqui, o que a gente tem? Uma batata baroa, tá? Que a gente vai trabalhar nela. A gente cozinhou ela nesse formato, já cortado com casca, na manteiga de garrafa. Só com manteiga de garrafa, no termoscolador, tá? Que é saquinho, né? Vácuo, pá. Eu sou muito fã das texturas dos legumes no termoscolador, assim. Acho que bem bacana. A gente vai pôr um pouquinho de açúcar e realmente brûler. Tem flor aí, né? A gente vai dar uma brulezadinha nela. A gente vai dar uma queimadinha para trazer uma fumaça, um defumadinho no prato, que vai ficar bem, bem gostoso. Beleza. Então aqui a gente tem, o que a gente trouxe para a carne com batata, né? Um pouco de angu, de milho branco, tá? De canjica, um molho de carne super bem feito, bastante pé de boi e tamarindo, tá? Então a gente usou 2 coisas aqui que são muito de Minas Gerais. Na verdade, o tamarindo não é originário, né? Mas é uma coisa que a gente tem também mais para o norte do estado. Tamarindo e café no molho, tá? Para a gente trazer isso. Beleza. Tá lá? Tá aí. Obrigado. Vamos lá. A gente vai colocar um pouquinho de angu aqui. Bacana. Vamos pegar 2 pedaços de carne. Obrigado. Vou colocar 2 batatas. Aqui. A gente trouxe também uma farofinha de milho, tá? Se quiser mostrar aqui, está aqui na minha mão. Uma farofinha de milho, de biju de milho, só cebola e pimenta de moça, manteiga, tá?
chocolate. Claro que ele está um pouquinho mais frio do que a gente deseja para servir, ele ficou mais espesso, né? Mas é legal para vocês verem também. Beleza. A gente trouxe aqui umas beterrabas secas, que eu faço muito no Ngatu. Ela não é desidratada, ela é assada, porém prensada depois no vácuo, tá? E ela fica uniforme, e a gente percebeu que com uma semana ela fica super gostosa. Dá uma microfermentadinha, um açúcar, né? Fica bem legal. Vou colocar umas Fica beterrabas. com a textura de jujuba. De jujuba. Bacana. Não, nesse formato, em gomo, tá? Só azeite, sal, pimenta. Mas ela desidrata ainda assim, né? Bastante. Ela desidrata no forno, né? Beleza. E a gente vai trazer uma coisa que a gente usa muito, que é o agrião, né? Numa carne com batata. A gente finaliza com o agrião, numa rabada. É bem bacana. Deixa eu colocar aqui. Um agriãozinho. Beleza, um brotinho. Tá aí, galera. Carne com batata das Minas Gerais. Então, eu começo com a pergunta, o que é a cozinha mineira, né? O que é a cozinha de um lugar? Para mim, a cozinha de um lugar é a cozinha feita por pessoas desse lugar, principalmente com produtos desse lugar, ou a maioria de produtos desse lugar. Eu vou fazer um prato aqui que não tem cara de prato de cozinha mineira, mas ele só tem ingrediente mineiro. Isso aqui é um surubim defumado. Eu defumei ele com madeira de amburana. Ele é curado com sal e açúcar. Depois ele é defumado durante 20 horas a 45, 50 graus. É uma temperatura que não cozinha ele demais. Ele é bem seco, bem desidratado. E ele fica parecendo um pouco um adoque, né? Nos países nórdicos, até na França mesmo também, se cozinha muito o adoque defumado com leite, serve com ovo. Eu fiz um prato um pouco parecido com isso, mas, bom, eu acho que é um prato mineiro. Vamos lá, então. O que eu fiz? Eu peguei esse peixe defumado e cozinhei ele no buttermilk, que é o soro que sobra da manteiga. Ele é bem rico em proteína e tem um sabor um pouco ácido também, que é bem interessante, contrasta muito bem com o peixe. Então, eu vou começar a mostrar um pouco desse prato aqui e montar um pouco desse prato aqui. Junto com ele, eu vou servir alguns legumes que a gente faz cozidos no gastrique. Eu coloquei no forno, sem ligar o forno, só para poder quebrar o frio mesmo dele, né? Vou colocar um pouquinho de azeite só para hidratar um pouco. Eu tenho aqui, então, cenoura. A gente cortou ela em tiras e enrolou. A gente fez um gastrique, que é basicamente um molho francês, onde se mistura em proporções iguais um ácido com açúcar. Nesse caso aqui, a gente utilizou vinagre de maçã. Pode deixar lá no quentinho aí que eu vou usar, já vai estar no jeito. Vinagre de maçã, bastante suco de limão e açúcar. Eu usei açúcar branco porque eu não queria que mudasse a cor. Então, eu vou colocar alguns desses... Tá quentinho, hein? Tá quentinho. Alguns dessas cenourinhas e nabos no prato aqui. Tá? A gente ferve esse gastrique e joga eles no legume cru. E isso faz com que o legume continue crocante. Muda completamente o sabor, dá uma acidez bem interessante também. Tá? E também beterraba. Quebra bastante a doçura da beterraba e faz com que ela fique um pouco refrescante, assim, que é uma coisa que combina bem com o prato. A gente corta ela de algumas formas, de uns formatos um pouco diferentes, para o prato ter um colorido. Muito simples esse prato, na verdade. A gente tem um contraste de sabores, porque esse surubim defumado fica meio adocicado, cozido no leite, defumado também. E ele se reidrata quando você cozinha ele aqui, nesse buttermilk, que faz
um efeito interessante também. O que acontece quando eu cozinho um peixe assim, num líquido cheio de proteína, é que esse peixe libera bastante proteína nesse líquido. Então, eu posso emulsificar e fazer uma espuma com isso, sem precisar de colocar lecitina de soja ou nenhum outro tipo de emulsificante, né? Nós vamos colocar um pouquinho de quinoa crocante também, para dar uma crocância no prato. Isso é uma quinoa cozida e depois frita em óleo frio, e a gente vai aquecendo o óleo até o momento que ela se frita, e fica extremamente crocante. Então, a gente coloca um pouquinho para a gente poder ter né, a gente sempre procura um contraste de texturas. E aqui, com o risco de fazer um pouco de bagunça, eu vou bater um pouquinho isso aqui. O ideal é bater uma temperatura um pouquinho mais baixa. Se você quiser mostrar aqui, ele emulsifica. Eu juro que eu não coloquei lecitina de soja aqui. Ele emulsifica muito rápido, por causa da proteína do peixe. Se vocês forem fazer um bacalhau cozido, é incrível também o tanto que ele emulsifica. Às vezes você cozinha um bacalhau e sobra um pouco daquela água dele no tabuleiro. Você tira essa água e usa ela para fazer uma maionese. Você pode fazer uma maionese sem ovos, porque você tem uma proteína que vai emulsificar ali também. Já está legal, já tem uma espuma boa. A gente pode deixá-la firmar um pouco. E vai ficar uma espuma bem legal e dura. Bem legal de trabalhar. E a gente trabalha ela no prato. É importante usar um pouco desse líquido de cocção para o prato ficar um pouco mais suculento também. E a espuma dá uma leveza muito interessante para o prato. Então aqui a gente não usou nada artificial. E para dar um contraste de cores, nós vamos colocar um pouco de óleo de salsinha. Basta bater a salsinha, a gente faz um Thermomix, mas no liquidificador também funciona, com óleo neutro. Eu gosto de usar canola, porque ele não tem gosto de nada, durante 10 minutos. Depois coa ela num pano, a gente coa também num pano tipo um Perfex, deixa ela parada, não encosta, deixa ela coando, e ela solta um líquido bem verde. Pode fazer com qualquer tipo de verdura que você quiser. Aqui eu não usei uma verdura mineira, porque eu uso muito no próximo prato. A salsinha tem um amargor bem interessante também. E eu não quero nada muito arrumadinho no prato, então a gente termina com uma flor que é plantada por uma senhora muito querida que mora lá perto de Belo Horizonte, que chama Graziella, e essa florzinha chama lanterna chinesa, também, que termina de gerar um contraste legal. E está aí o prato, um prato de cozinha mineira, que é surubim defumado, cozido no buttermilk, com legumes no gastrique e um pouco de crocante. O próximo prato que eu vou fazer, então, é uma galinhada, que acho nada mais mineiro do que uma galinhada. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho arroz negro, né, de pequeno produtor, do Chicão Rosene, cozido. Eu tenho arroz selvagem cozido também. Eu sempre cozinho ele com água e bastante alho, cebola cru, tudo louro, etc. A água que me sobrou do arroz negro, eu cozinhei, eu assei, depois eu desfiei e cozinhei um frango. Então, isso é um frango cozido nessa água. Então, ele está bem preto, tá? E eu tenho um caldo aqui, que é um caldo de galinha com quiabo e um shoyu que eu fiz com quiabo. É um shoyu de quiabo. Então, a gente grelha o quiabo bastante até ele ficar bem preto, coloca para fermentar com um pouquinho de água e deixa fermentar. O ideal é fermentar pelo menos 3 semanas, para depois coar, e fica um líquido bem interessante, assim, um pouco ácido e bem escuro mesmo, sabe? Você pode adicionar, se quiser, um pouco de sal depois. Tem um pó de quiabo também aqui, que é um quiabo assado e batido,
que a gente está querendo tentar reproduzir aí um solo. Então, eu tenho aqui um biju de carvão. Tá? A gente sempre usa carvão vegetal feito no restaurante. Muito fácil fazer carvão. Se você quiser fazer carvão, basta colocar algumas verduras dentro de uma assadeira, levar ao forno e deixar assando bastante tempo. Tá? E aqui tem um biju de beterraba, que é feito como se fosse uma massa de crepe. Ao invés de água, a gente usa beterraba, abre no silicone e assa. Aqui a gente tem um pouco de folha de Ora Pronobis desidratada, ela é desidratada na chapa. E aqui a gente tem feijão verde, feijão fradinho verde, desidratado no desidratador, tá bom? Então vamos lá, esse é um pouco mais complexo, mas... Então vou colocar um pouco de azeite para saltear o arroz. E um pouco do caldo. Tá bom aqui, não vou arranhar a panela. Não. Bom, já está tudo temperado, então eu vou misturar brevemente, só vou reduzir um pouco. E eu vou colocar a galinha desfiada no meio, como se trata de uma galinhada. Tá vermelho. A gente sempre usa galinha desfiada. Pode notar que fica tudo escuro. A gente sempre tenta trabalhar bastante a cor, né? A gente não usou tinta de lula em nenhum momento aqui, tá? O carvão, você pode triturar esse carvão da erva que você quiser, que você assa no forno, e depois basta bater num processador qualquer e passar numa peneira para ficar bem fininho. Ele dissolve muito fácil em água, em meio aquoso. Tá? Vamos montar o prato, então. Vai ter a galinhada aqui. Eu vou cobrir. Isso não tem gosto nenhum de carvão. Vou cobrir com essa terra aqui. A terra na nossa região é um pouco vermelha. Eu cresci na terra vermelha, nas montanhas de Minas, onde tem muito minério de ferro. Então, nós vamos colocar... Pode desligar, obrigado. Um pouquinho de pó vermelho também, para lembrar um pouco dessa terra. Tá quente. De onde a gente vem. E um pouquinho do pó de quiabo, que lembra um pouquinho de terra também. Então, a gente tem esse Ora Pronobis desidratado aqui, que são como se fossem folhas secas caídas nesse solo. A gente tem aqui uma taioba que foi branqueada, depois passa ela na água e se aquece de novo com um pouquinho de azeite e sal. Tá, e para lembrar bastante esse terreno, a gente cozinhou um pouco de castanha de pequi no óleo de buriti, né? A castanha que vem de dentro do pequi no óleo do buriti, que é uma palmeira que tem desde o Cerrado até a Amazônia. A ideia é isso lembrar um pouco algumas pedras. Castanha de pequi lembra um pouco avelã, né? Sempre a partida no meio, porque eles sempre partem o pequi para tirar ela. Isso aqui é o feijãozinho. Nós vamos... Ele é seco, então ele é bem mole. Então nós vamos fazer meio um pó, que a mim lembra um pouco uma grama. Então essa é a minha galinhada, que também é um prato de cozinha mineira. Bom, gente, eu queria agradecer e chamar o secretário de Turismo do Estado de Minas, Ricardo Faria, para falar um pouco mais sobre a política de turismo. Obrigado, tá, gente? Obrigado pela presença. Obrigado. Você me empresta? Uma boa tarde a todos e a todas. Acho que aqui
a gente conheceu um pouco do que é a gastronomia mineira. A gastronomia mineira é esse grande encontro que foi proposto aqui nessa aula, e o que a gente tem de bom foi colocado aqui. E o governo do Estado, através do programa Mais Gastronomia, tem cada vez mais incentivado a gastronomia de Minas Gerais. É um programa que tenta interagir todas as ações que envolvem a cadeia produtiva da gastronomia do nosso Estado, trabalhando de maneira interativa, com o intuito de promover essa cadeia que é geradora de emprego, que é geradora de renda, mas, mais do que isso, ela é também um patrimônio do nosso Estado, revela uma identidade do nosso povo e fala aqui um pouco dos nossos costumes. Acho que os nossos chefes aqui brilharam. Quero cumprimentar o Léo, esse que é o nosso embaixador hoje aqui, cumprimentar também o Rodrigo, o Rush, o Flávio, que está aqui também, e dizer que, recentemente, para poder encerrar, nós lançamos um trabalho da Secretaria de Estado de Turismo, que é o Mapa Gastronômico de Minas Gerais, um trabalho de pesquisa entre a Secretaria de Estado de Turismo e os circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. E esse mapa, ele tem aqui um catálogo de mais de 150 festivais gastronômicos que acontecem no Estado, roteiros turísticos que foram feitos em parceria com os receptivos turísticos do nosso Estado. Portanto, o turista, o visitante que vem ao nosso Estado pode viver uma experiência gastronômica a partir desses roteiros turísticos. E também o trabalho das produções associadas. A pessoa consegue saber como é feito o queijo artesanal, como é feita uma cachaça artesanal. Enfim, esse é um trabalho, ele está no portal minasgerais.com.br, disponível para que as pessoas possam conhecer. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, agradecer todos aqui da organização do evento.